Olá pessoal, espero que estejam bem, tá certo? Então, passando para deixar essa primeira atividade, o primeiro vídeo, explicando, resolvendo, dando alguma consideração, alguma orientação, tá certo? A respeito da atividade proposta, tá ok? Então, o primeiro gênero que nós vamos estar estudando na produção textual do nono ano vai ser o mini conto, as páginas 36 e 37, tá certo? E aí vocês vão ter um pouco falando sobre o mini conto, as características que nós vamos ver daqui a pouco também. Então, vocês começaram a perceber o que compõe o mini conto, aí, principalmente na página 36. Viram também durante o capítulo, principalmente no segundo capítulo dessa primeira unidade, da atividade que foi proposta para vocês. Então, a primeira produção que nós vamos começar a trabalhar no nono ano vai ser o mini conto. É bem simples, é bem enxuto, bem resumido, sucinto, e essa é a ideia mesmo. Mas mesmo sendo um texto sucinto, consegue transmitir uma informação bem elaborada. Tá certo? Então, na página 37 nós temos algumas orientações de como planejar o texto, e aí a ideia é que vocês possam produzir mesmo. Como é um texto curto, vocês podem produzir até mais de uns 3, mais ou menos, e me enviarem as imagens, se for possível, lá no Google Sala de Aula, tá certo? Na sala, na turma que nós fizemos. Esperando ainda os contatos dos alunos do nono ano B, para a gente poder, então, dar continuidade. Esperamos poder nos encontrar em breve e retomar as nossas aulas presenciais. Espero que fiquem todos bem e vamos, então, para o conteúdo deste primeiro vídeo. Então, algumas instruções sobre a elaboração do mini conto, um passo a passo aí. Está presente na página 37, vocês podem acompanhar e seguir o que deve ser feito. A atividade pelo livro foi proposta em dupla, mas a gente sabe que a gente não está podendo se encontrar, então individualmente mesmo vocês podem realizar, tá certo? Então, primeira orientação, ó. Comece com ideias simples. Então pense sobre o que você vai escrever. Uma ideia simples, algo simples do cotidiano, algo bem pueril mesmo, bem básico. Não precisa ser nada rebuscado, a menos que vocês queiram. Pode ser uma situação ou mesmo uma imagem que venha à mente de vocês. Por exemplo, uma pessoa que não consegue dormir, um barco que não consegue chegar ao seu destino, algum acontecimento do seu dia a dia, até mesmo elaborar essa atividade, tá certo? Perceba que apesar de ser um texto curto, nos exemplos que nós vamos retomar no final desse vídeo, que estão presentes na página 36, ele consegue transmitir bastante informação. Mesmo sendo algo resumido, a gente percebe o início, o meio, um sentido e um fim. Então tá, a ideia é que vocês consigam e possam tentar realizar isso também, tá certo? Uma história, mesmo no espaço curto de algumas poucas linhas. Essas que vocês viram aí, se a gente colocar numa linha corrida, dá umas 2, no máximo 3 linhas. Então, vamos pensar em torno disso, 2 a 5, 6, 7 linhas, no máximo 10, tá certo? Para a gente começar a pegar o ritmo. Então, vamos pensar no mínimo de 8 linhas, máximo de 10, 12 linhas. Ok, pessoal? Então, a segunda orientação, pense em ideias relacionadas, tá certo? Pense em outras ideias que possam complementar o texto. Terceiro passo, escolha as que lhes parecerem mais interessantes, faça uma única frase ou um único parágrafo com elas. Certo que eu já falei, né? Pensar em torno de 6 a 12 linhas, um único parágrafo, um parágrafo, 6 a 12 linhas. Tudo bem? Quarto passo, evite apresentar detalhes. Então, a gente não vai se deter muito nos detalhes. Lembre-se de que o mini conto permite deixar espaço ao leitor para preencher as lacunas. Então, as informações que não aparecerem no texto, o próprio leitor é quem vai imaginar o seu significado, o que ele quer dizer, como esse texto se completa. Imaginar o que não foi dito pelo narrador, completando a história a seu modo. Então, o interessante é que o próprio leitor é que vai
imaginar aquilo que não foi dito e encerrando a história, completando a história de acordo com a sua imaginação. Quinto passo: comece diretamente com o ponto de mudança. O que aconteceu? Qual é a ação principal que está concentrada no mini-conto? Essa parte impactante é essencial. Qual foi o conflito ali? O que motivou? O que levou a essa mudança abrupta, esse acontecimento, o fato principal? Tá certo? Não precisa ter uma introdução muito grande. Sexto passo: pense em um final surpreendente para o mini-conto. Você poderá, por exemplo, colocar uma frase inesperada para o leitor. Então, um final que possa prender, que possa chamar a atenção, ser algo bem inovador. Sétimo, depois comece a reduzir o número de palavras, procurando o máximo de concisão. Corte tudo que for acessório, desnecessário, deixando apenas o essencial. Oitavo passo: escolha um título que possa ser sugestivo ou que possa orientar o leitor. Então, no próprio título já pode ter bastante informação do texto, tá certo? Então, facilitando a compreensão do texto é aquilo que está sendo proposto e pensado para essa primeira produção. Nono passo e último: utilize poucas linhas, aquilo que a gente falou, né? Como nos mini contos que vimos, mas sem se preocupar com o limite de linhas ou de letras, preocupe-se apenas em não escrever contos longos. Então, acho que de 6 a 12 linhas é um número conciso e interessante para a gente poder desenvolver também. Não ficar só essas pequenas frases. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pegou 2 exemplos que estão no livro. No livro tem mais exemplos, vocês podem observar, podem reler, podem ler e se inspirar no que está sendo dito lá e nas outras informações. Lembrando que a gente está à disposição de vocês, principalmente lá no Google Sala de Aula, mas por outros meios também podemos tirar sempre dúvidas de vocês estando à disposição. E aí trago esses 2 exemplos, né? Não sabia ao certo onde tecer sua teia. Escolheu um cantinho da parede da cozinha, acertou na mosca. Então nós temos esse pequeno texto aí, esse mini conto. O que a gente está pedindo de vocês é algo um pouquinho mais extenso. Pode até ser mais de um, tá certo? Para a gente poder ir trabalhando e ir treinando, tá certo? E aí você vê que é um texto bem tranquilo, leve, né? Fácil de compreender e até mesmo engraçado, agradável à leitura. E o segundo exemplo: ele passou a vida esperando por ela. Esperou que a vida passasse por ela e achou que com ela passaria a vida. Ela viveu a vida, ele passou. Então, esses são os 2 exemplos que nós trouxemos aí que estão no livro de vocês. Podem usar bastante a criatividade, sei que vocês vão conseguir. Me surpreendam e surpreendam uns aos outros. Se você quiser, você pode também compartilhar o seu mini conto lá no Google Classroom, sala de aula, para que os outros alunos possam ler, possam ver e a gente possa até mesmo interagir. Se você quiser, se não, pode só me mandar por lá a mensagem resolvida, a imagem, tá certo? Até mesmo digitada. Tá ok, pessoal? Então, fiquem bem, a gente se vê no próximo vídeo.